E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Começando o nosso programa, que é o estudo do livro Nosso Lar, ditado pelo Espírito André Luiz, pela psicografia abençoada de Francisco Cândido Xavier. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, estamos novamente aqui com a permissão de Jesus e dos bons espíritos, que graças a Deus nos acompanham nessa tarefa, porque sem eles a gente não consegue nada. Lembremos sempre disso, a fim de darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar. E nós continuamos no capítulo 27, em que André Luiz está já no seu setor de trabalho, né? Na enfermaria do Ministério da Regeneração. Fugiu aqui a palavra, desculpa. Da regeneração. Então, no último programa, nós estávamos comentando ainda sobre o paciente Ribeiro, em que André Luiz segue tendo as informações sobre esse paciente, o Ribeiro, que está lá acamado. E dementado, né, coitado. E aí, no último, e nós comentamos também sobre, o André Luiz comenta sobre ele começa a andar pela enfermaria e observa, ele sente um cheiro desagradável que vem a saber que são as emanações mentais. Comentamos sobre isso, sobre a questão do pensamento, que é a matéria. Vimos em algumas citações da obra básica essa questão e outros livros de André Luiz também, observando sempre a importância de sabermos do pensamento ser matéria, porque todos nós pensamos. E aí, lembrando o dizer de Jesus no Evangelho, que nós podemos errar por pensamentos, palavras e atos. Como se fosse um encadeamento, né? Eu penso, eu falo e eu faço. Mas se eu for mudo e for tetraplégico, eu não erro porque eu penso. Então, o erro e o acerto estão nessas três atitudes, mas oriundas do pensamento. Eu fiz sem pensar, isso não existe. Nós temos, depois de bilhões de anos de evolução, nós temos o pensamento contínuo. Então, nós não paramos de pensar e raciocinar. Então, tudo aquilo que nós pensamos se exala de nós, se corporifica, tem cores e tem cheiro. E isso é observado, e o mais interessante, de grande importância, isso é observado por todos os espíritos que estão à nossa volta, inclusive por aqueles que não nos querem bem. Então é sempre bom a gente observar essas emanações. E aí ele está andando pelas câmaras, pelos corredores, né, lá do setor das câmaras, e é explicado a ele. E aí parágrafo 21. Tobias. Ele vê o Ribeiro exclamar. Não, Ribeiro não. Desculpa. Um estagiário, ele fala que é o estagiário. Uma das entidades reclama assim: Tobias, estou morrendo à fome e sede. Bradava um estagiário. Ele está estagiando lá, não é o estagiário que está trabalhando. É o estagiário que a gente pode confundir, que aqui geralmente o estagiário de trabalho. Não é. É o que está lá estagiando. Por quê? Estagiando numa cama. Né? Estagiando numa cama. E por que o estagiário? Porque é temporário a permanência dele ali. Com certeza vai progredir com tratamento, alguma coisa que vai progredir, é a preparação para ele encarnar novamente, daqui a pouco. Né? A condição de um vai variar com a condição de outros, mas vão encarnar. E nessa questão de morrendo à fome, nós já tínhamos comentado isso em programas anteriores, mas é sempre bom a gente lembrar, porque pode ter algum ouvinte que esteja nos ouvindo pela primeira vez ou primeiras vezes e não ouviu.
Na Revista Espírita de 1868, em que Kardec coloca intitulada A Morte do Sr. Bizet, o cura de Sétif. Esse homem era um homem muito bom, de bom comportamento, né, ilibado, tanto que no velório dele foram pessoas de várias religiões e tal. E aí ele, desencarnado, ele é evocado depois na Sociedade Espírita de Paris para observação e estudo. E aí ele diz assim, ele espírito, o cura de Sétif, né, o Sr. Bizet, ele diz assim, observações no plano espiritual que ele fez, e ele diz assim, estou feliz, Senhor, pelo benevolente apelo que houvestes por bem me dirigir e ao qual considero uma honra e um prazer responder. Né? Aí, continuando mais adiante. Tive sobre os olhos o atroz espetáculo da fome entre os espíritos. E encontrei lá em cima muitos desses infelizes, mortos nas torturas da fome, ainda procurando em vão satisfazer uma necessidade imaginária, lutando uns contra os outros para arrancar um pedaço de comida que se escondia em suas mãos, dilacerando-se mutuamente e, se posso dizer, se entrevorando. Uma cena terrível, pavorosa, ultrapassando tudo quanto a imaginação humana pode conceber de mais desolador. Muitos desses infelizes me reconheceram, e seu primeiro grito foi pão. Então ele está relatando no plano espiritual a luta dos espíritos por um pedaço de pão. Mas de onde saiu esse pão? Que pão é esse no plano espiritual? Materialização, é força do pensamento. Pela vontade de ter o pão, criou-se a imagem e eles estão se agarrando àquilo para comer. Então, está relatado, bem explicado, em outras situações, mas aqui está muito bem relatado a questão no plano espiritual do espírito ter necessidade de comer pela sua inferioridade também. Ah, mas ele não tem mais o corpo. Tem, ele tem o corpo espiritual. E aí o pensamento dele, que está arraigado à matéria... Condicionamento. Isso, a palavra certa é essa, a Teresa falou. O condicionamento dele ainda faz com que ele tenha os órgãos, ele tenha necessidade. O André Luiz, quando chega no nosso lar, ele é examinado com estetoscópio. E ele diz, veio por suicídio. Quando é que eu aqui, um médico aqui, eu vou examinar um paciente e vou dizer que ele está se suicidando? Eu vou dizer assim, você está com problema estomacal, você está comendo demais, você está bebendo, seu fígado está assim, seu pâncreas está assado, pelos exames, isso, aquilo. É melhor você melhorar essa conduta. Mas lá ele vai dizer assim, olha, suicídio, porque é suicídio. Aí é questão moral que a nossa atitude, enquanto encarnado, ela traz de consequência. Então, aqui na Revista Espírita, vou repetir de novo, a Revista Espírita de 1868, do mês de junho. Aliás, a Revista Espírita é sensacional. Os casos que Kardec coloca ali, das reuniões mediúnicas, né, que ele pesquisava, é a partir da Revista Espírita que ele vai compor o livro das informações de muitas coisas que estão na Revista Espírita, que ele vai colocar compor o livro dos Espíritos. Muita coisa que alguém que lê a Revista Espírita vai ver questões respondidas no livro dos Espíritos, no Evangelho, na Gênesis, muito legal. Então é isso. Aí continuando então. E outro... Parágrafo 22. Socorro, irmão. Socorro, irmão, gritava outro. Por amor de Deus, não suporto mais, exclamava ainda outro. Então nós estamos vendo aqui o sofrimento dos estagiários, né, dos pacientes, causados por eles mesmos. Coração alanceado ante o sofrimento de tantas criaturas, não contive a interrogação penosa. Meu amigo, como é triste a reunião de tantos sofredores e torturados. Por que este quadro angustioso? E essa questão, André Luiz vai fazer em outras obras lá na frente, quando ele começa nas suas incursões pelo plano espiritual, nas regiões trevosas. Ele vai questionar algumas vezes por que eles não são ajudados. Ele vai como se
a divindade tivesse abandonado as pessoas ali e elas tivessem ao relento. E aí ele vai receber a informação que todos temos livre-arbítrio, encarnados e desencarnados, continuamos com ele. A gente só não sai da situação porque não quer. Como diz a Joana de Anjos, nunca diga não posso, diga não quero. Nós temos um bom exemplo sobre isso no livro Memórias de um Suicida, em que foi criado no plano espiritual por Maria, a mãe dos infelizes, como muitos espíritos chamam, o Hospital Correcional Maria de Nazaré, que é um local, como diz o nome, correcional, né, um hospital diferente no sentido de estabelecimento, de tratamento, prisão relativa. Que é uma prisão relativa, sim. Por quê? Os espíritos, os suicidas, são aqueles dos mais rebeldes, não é? E as emanações dele podem perturbar muitos encarnados. Muitos encarnados. Desequilibrar. Né? Nem todo suicida vai para esse hospital. Isso depende da condição do suicídio de cada um. Mas existe esse hospital, é um estabelecimento de vastas dimensões, como é relatado no livro, e os espíritos personagens desse livro são recolhidos no Vale dos Suicidas, que também nem todo suicida vai para esse vale. E esse Vale dos Suicidas não foi criado por Deus, ele foi criado mentalmente por afinidade daqueles rebeldes que optaram pela desistência da vida. E aí da existência. Exatamente. E aí se fala nesse vale, dá o nome de vale. É casa de Deus? Porque tudo é casa do Pai. Tudo é morada da casa do Pai, como disse Jesus. Mas não foi criado, porque Deus não cria o mal. Então é só porque a resposta agora isso, vai, né? Vir. É pela resposta que vai vir agora. Não devemos observar aqui somente dor e desolação. Assim como nós também não devemos observar somente dor e desolação lá no Vale dos Suicidas. Lembre, meu irmão, que esses doentes estão atendidos, que já se retiraram do umbral, porque lá no Vale eles retiram constantemente, tem as missões para o resgate daqueles espíritos que já têm uma propensão de melhora, que nós não vemos, mas os espíritos veem. Porque na maioria das vezes nós vemos o quê? E eles só são recolhidos sob essa condição. Se eles já demonstrarem algum tipo de melhora mental, de predisposição à melhoria, à reforma. Caso contrário, muitas das vezes não é retirado das trevas ou do vale. No vale também tem que se aguardar a extinção dos fluidos vitais da criatura, porque o suicida, ele carrega com ele todos os resíduos dos fluidos, né, animalizados, né, de quando encarnado ele era. Como ele faz um rompimento do laço perispirítico com o corpo, ele carrega, então ele é um morto-vivo na espiritualidade. Ele sente toda a decomposição cadavérica, a maioria, né? Principalmente os que vão para o vale, aqueles que são suicidas, vamos dizer assim, recorrentes, que várias encarnações cometendo o mesmo erro. Então eles vão ficar ainda para o desgaste dessas energias, para eles poderem entrar no Instituto Correcional Maria de Nazaré. E também já uma predisposição de melhora, não é? Então, quando ele diz aqui, vamos continuar, mas vamos repetir aqui. Não devemos observar aqui somente dor e desolação. Lembre, meu irmão, que esses doentes estão atendidos, que já se retiraram do umbral onde tantas armadilhas aguardam os imprevidentes, descuidosos de si mesmos. Então, o que a gente estava comentando? Que os espíritos, quando recolhem, os bons espíritos, os trabalhadores, quando recolhem os espíritos atormentados desses locais, nós estamos falando assim do Vale dos Suicidas, porque a gente sempre gosta de lembrar da questão do suicídio, né? É um grande erro que a gente comete.
que não adianta, porque a morte não existe, a vida continua sempre. Então é só um atraso. Então os espíritos tarefeiros que vão lá, eles conseguem ver naqueles ali o que nós não veríamos assim. Não é uma melhora que estão, olha, eu estou melhor. Não, eles conseguem ver uma coisa que já vai acontecer, a propensão que estão tendo. Por quê? É o hábito que eles adquiriram de ver as coisas boas, ver o melhor de todas as coisas, situações. Que é o que nós não vemos. Nós habitualmente vemos o quê? Os defeitos. Não é? Nós não conseguimos ver o lado melhor em todas as situações, que é o que a Joana de Anjos pede. Ver o lado melhor de todas as coisas, em qualquer situação. Aí eles têm. Então, estão sendo tratados. Que é o que acontece no livro Libertação, por exemplo. A Matilde, o espírito superior que está no livro, ela há 50 anos, ela consegue ver já uma melhora no comportamento do Gregório, que é um chefe num setor lá das trevas. Mas que é filho espiritual Mas que é filho espiritual dela. Há 50 anos. E você começa a ler a parte do livro que já dá o Gregório, o personagem, você não vê melhora nenhuma ali. Que melhora que é essa que ela está vendo? Mas ela vê. Ela percebe que ele já está se entediando do mal. Já é uma melhora. Para ela, aquilo já é uma melhora. E para ela, não. Na realidade, é uma melhora. Não é? Continuando, então. Nesses pavilhões, pelo menos, já se preparam para o serviço regenerador. Quanto às lágrimas que vertem, recordemos que devem a si mesmos esses padecimentos. A vida do homem está centralizada onde centralize ele o próprio coração. Para nos lembrarmos do que nos ensinou Jesus, que onde estivesse o nosso tesouro, quer dizer, o nosso interesse, aí estaria o nosso coração. Então, esses espíritos, eles estão chorando e padecendo por própria culpa, porque eles, enquanto encarnados, eles fizeram opções equivocadas de vida. Eles provavelmente se excederam em vários setores da vida. Eles podem ter se excedido na avareza, se excedido no caso, a avareza já é o excedimento, se excedido no egoísmo, muito egoístas, muito orgulhosos, alguns até com muita corrupção, né? A questão exacerbar o poder. A gente tem um exemplo também que o André Luiz vai mostrar para a gente no livro Ação e Reação, no capítulo 8, quando ele vai observar um rapaz que está sendo obsediado pelos tios, e esses tios dizem o que para o André Luiz? Nós aprendemos nas escolas de vingadores que todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns em qualquer fase da vida, um desejo central ou tema básico dos interesses mais íntimos. Por isso, além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam à experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central, que nos caracteriza. Pensamentos esses que passam a constituir o reflexo dominante de nossa personalidade. Desse modo, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa, em qualquer plano, por meio das ocupações e posições em que prefira viver. Então, o Tobias está dizendo para o André Luiz que eles são os culpados, não é? Porque eles passaram a encarnação centralizado em certas situações que agora no mundo espiritual eles não encontram mais, não é? O próprio André Luiz é um exemplo. Ele achou que, chegado no mundo espiritual, ele poderia novamente exercer a sua função de médico, e ele viu que o médico no mundo espiritual é totalmente diferente do médico encarnado, do médico aqui na Terra. E muitos desses que agora estão desesperados, como o próprio Ribeiro, não é? Porque passaram a encarnação muito apegados,
muito materializados, valorizando só a matéria, só a vida material. Desencarnou, não pôde levar nada, o desespero toma conta, claro que toma. Vai para nós que temos o conhecimento, mas que ainda também somos apegados a muitas coisas, principalmente apegado a pessoas, nós vamos enfrentar essa dificuldade também. Nós vamos precisar nos esforçar muito, fazer muita oração para poder seguir na nossa caminhada. Então, esse alerta que o André Luiz está nos dando é para que a gente já comece aqui, enquanto encarnados estamos, que nós comecemos a não dar um valor excessivo às coisas materiais, entendendo que tudo que temos é com a permissão de Deus. E se tivermos que deixar pela desencarnação, também será com a permissão de Deus. Então, nada realmente de material nos pertence. A gente é usufrutuário, como dizem os espíritos, não é? Olha, uma situação, Tereza, que até o ouvinte pode confundir, como nós ficamos também, ficar confundido como nós ficamos, porque ele diz assim, um pouco antes, ele fala assim, nesses pavilhões, pelo menos, já se preparam para o serviço regenerador. Né? Não devemos observar aqui somente dor e sofrimento. Né? Eles já estão bem, ele está dizendo é isso. Já estão em uma posição melhor. Um grande exemplo disso, nós até estudamos no centro, lá na nossa casa espírita, na semana passada. Deixa eu achar aqui. Achei. Jesus, quando está crucificado, eu achei muito interessante. Ele fala assim, lá na cruz, já quase uma das últimas palavras que ele diz, pelo menos é o que diz o Evangelho, né, que relata. Ele diz assim, para o ladrão, um dos ladrões, que é dito como bom ladrão, ficou na história conhecido como bom ladrão, tudo bem. É o ladrão arrependido, seria melhor. Seria melhor. Aí ele fala assim, ele pede, o ladrão pede assim, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele diz assim, está no Evangelho de Lucas também, capítulo 23. Aí Jesus responde a ele, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Muitas vezes, quando a gente estuda, a gente fala assim, a colocação da vírgula, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Não disse quando. Legal, um raciocínio lógico, tudo bem. Mas o Emmanuel dá outro sentido aqui. Ele não bota a vírgula, aqui é onde Jesus fala. Ele respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ele vem dizendo... Ele vem assim, olha, à primeira vista parece que Jesus se inclinou para o chamado bom ladrão através da simpatia particular, mas não é assim. Gostei de você, você vai comigo no paraíso. Não existe, não é assim, né? Isso é um raciocínio infantil que a gente já parou. O mestre nessa lição renovou a definição de paraíso. Ele renovou. Aí o Emmanuel vem explicando. Ele vem dizendo, e no final ele diz assim, podemos apresentar-nos com volumosa bagagem de débitos do passado escuro, que é o nosso caso, ante a verdade. Mas desde o instante que nos rendemos aos desígnios do Senhor, aceitando sinceramente o dever da própria regeneração, avançamos para a região espiritual diferente, onde todo jugo é suave e todo fardo é leve. Eis o motivo pelo qual o bom ladrão, naquela mesma hora, ingressou nas vicissitudes do paraíso. Ele deu o primeiro passo, que é o arrependimento. Olha que raciocínio lógico, né, que o Emmanuel, que o Espiritismo nos traz. Então, é o raciocínio daquele que esses aqui parece que não estão ainda nessa condição, mas porque eles estão desesperados. Mas logo o Ribeiro, com o seu tratamento, já vai estar no paraíso, que é o André Luiz. Já está no paraíso. Já está. Então, eu vou repetir, é o livro Pão Nosso, capítulo 81, no paraíso. Isso. Né? Então, estamos encerrando. O relógio aqui, ele não para, ele é o grande trabalhador aqui da rádio. Então, nós estamos encerrando mais um programa, dando agradecimentos a todos os nossos ouvintes e pela paciência que tem sempre de nos ouvir, e lembrando sempre que nós aqui apenas repetimos o que está nos apontamentos, na obra básica, nos livros sérios. Né? Muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Fiquem com Deus. Muita paz a todos. Fiquem com Deus.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.